Olá pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos em mais um exercício resolvido. Hoje faremos um exercício do ITA 2018 que envolve a ideia de combinação. Estamos ainda no campo de análise combinatória. Se você não teve aula de combinação, procura na internet uma aula, tá? Vale a pena dar uma olhada. Agora, se você já teve, ou já viu na internet, já viu com outro professor, ou teve aula comigo no colégio, que é normal, você vem aqui e assista, eu acho que vai ficar bem claro. Eu vou fazer um exercício com calma, possivelmente esse vídeo vai ficar um pouco mais extenso, porque o exercício é longo, mas é um exercício muito bom, que ensina muito, ajuda você a ter um fundamento bem legal, uma base muito boa, para resolver vários outros exercícios. Então, ele é um cartão assim, bem legal, bem cuidadoso, da aplicação de combinação, da ideia de pontos, da ideia de retas, da ideia de polígonos, no exercício só, ele é bem completo, então vale a pena dar uma olhada, então vamos junto, vamos com tudo, senão vai ficar muito extenso. Bora lá. O problema é bem simples, tá? Então, em 2018, vamos começar lendo o enunciado. Sobre duas retas paralelas RS são tomados 13 pontos. M pontos na reta R e N pontos na reta S. Sendo que o M é maior que N. Informação importante, pode destacar. Tá? Eu tenho aqui o N maior que M, eu tenho que são 13 pontos. Deixa eu aumentar o marca-texto. Tá? Aqui 13 pontos. Eu tenho N pontos na reta S e tenho M pontos na reta R. Então, informação importante, a gente vai acabar utilizando já já. Aí, ele continua, olha só. Ele fala o seguinte. Com os pontos são formados todos os triângulos e quadriláteros convexos possíveis. Quadriláteros convexos são quadriláteros que não são côncavos, né? Que você pega dois pontos quaisquer no interior desse cara, você liga esses dois pontos, o segmento inteiro está contido na região. Isso é uma região convexa que isso se expande para um quadrilátero convexo. Sabe-se que o quociente entre o número de quadriláteros e o número de triângulos é 15 sobre 11. Então, os valores de M e N são respectivamente. Então, vamos começar entendendo com calma. Primeiro, eu vou calcular, eu tenho que o M mais o N, a soma desses dois caras é 13. Isso aí é uma informação importante que a gente vai usar mais do que uma vez no exercício. Inclusive, no final, para a conclusão, vai ser meio que quase uma soma e produto de um Bhaskara, de uma equaçãozinha do segundo grau. Você vai ver, a soma é tanto, o produto é tanto, então a resposta é tanto. Então, beleza. Segunda informação. Eu quero fazer a razão entre o número de quadriláteros e o número de triângulos. Então, o quociente, ou seja, a divisão entre o número de quadriláteros, que eu vou chamar de Q, e o número, deixa eu aumentar um pouquinho aqui a caneta, que eu vou chamar de Q, e o número de triângulos que eu vou chamar de T, essa divisão, Q sobre T, ele fala que é 15 sobre 11. Então, você olha um problema desse, você pensa, mas é fácil, né? É só calcular o número de quadriláteros e calcular o número de triângulos em função de M e N e fazer a divisão. Possivelmente muita coisa vai cortar, e você encontra uma relação de M e N. Cara, é bem nessa linha, né? Bem nessa linha. Então, vamos fazer aqui uma pequena ilustração. Olha só. Eu vou supor que essa reta aqui seja a reta R, essa reta aqui seja a reta S. Tá? RS, engraçado. Ó, eu tenho R aqui, eu tenho S aqui. A reta R, ela tem uma quantidade M de pontos. Então, eu tenho M pontos aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho dessa caneta. Aí fica mais bonitinho. M pontos. Então, essa é a quantidade de pontos de R. Quantos são? Não sei. Aqui eu tenho N pontos. Quantos são? Também não sei. Mas eu sei que a soma desses dois caras é 13. E a quantidade de pontos é o número natural. Isso já ajuda pra caramba. Então, vou ter uma quantidade de pontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sei lá. Aqui eu vou ter, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A soma dá 13. Bem, então, tem essa quantidade de pontos em cada uma das retas. Aí, eu vou calcular a quantidade de triângulos que eu consigo formar. A parte dos triângulos, que eu chamei de T ali na conta, é a parte que vai dar um pouco mais de trabalho. Você tem dois caminhos. Um caminho seria qual? Você calcular o total de formas de você escolher 3 pontos quaisquer entre esses 13 pontos e subtrair todo o grupo de 3 pontos colineares. Por quê? Quando eu escolho 3 pontos quaisquer, eu estou pegando
3 pontos só da reta R, 3 pontos só de S, 2 pontos de R, 1 ponto de S, 2 pontos de S e 1 ponto de R. Ou seja, eu estou pegando todas as possibilidades possíveis. Só que, como eu quero que forme triângulos, não seria conveniente se eu pegasse 3 pontos colineares. Por quê? 3 pontos colineares não formam um triângulo, vai formar uma linha para a gente não importa. Luiz, eu tenho uma pergunta, fala. Por que eu uso combinação? Porque pensa, se eu vou montar um triângulo, vamos supor que eu tenho um vértice aqui, eu vou chamar de A, eu vou chamar de B, eu vou chamar de C. Se eu vou formar um triângulo, ABC, perceba que tanto faz a ordem que eu vou escolher esses vértices, independente da ordem. O triângulo ABC é o mesmo. Então, por isso que é uma escolha, por isso que é combinação, e por isso que a ordem não importa. Agora, eu não vou seguir esse método de calcular o total e subtrair o que eu não quero. Eu vou buscar diretamente aquilo que eu quero. O que eu quero? Formar triângulo. E para formar triângulo eu tenho duas possibilidades. E quais são essas? Eu pego um ponto de R e 2 pontos de S. Perceba que os três não são colineares e vai formar um triângulo. Ou eu posso pegar 2 pontos de R e 1 de S. Então eu tenho duas opções. 2 de S, 1 de R, ou 2 de R e 1 de S. Perceba, essas duas opções vão gerar para mim um total de triângulos. Eu terei como resposta o total de triângulos com 2 vértices em um e um vértice no outro, e eu não tenho mais outra possibilidade além disso. Então, vamos começar. Caso 1, eu vou pegar 2 pontos de R e 1 ponto de S. Como eu sei que S, eu tenho N pontos e R, eu tenho M, eu vou começar escolhendo um ponto entre os N pontos de S. Uma vez que eu escolhi um ponto na reta S, que isso vai dar N opções, eu vou escolher 2 pontos na reta R. Isso é um caso, tá? Então aqui eu tenho R e 2 S, né? Desculpa, 2 pontos de R e 1 ponto de S. Agora, eu posso ter o caso de escolher 2 pontos de S e 1 ponto de R. Seria como? Uma combinação de N escolhe 2, uma vez que eu escolhi todos os pares, formei todos os pares possíveis na reta S, vezes a combinação de M escolhe 1. Luigi, eu tenho uma pergunta, fala. Luigi, por que você não usa barrinha? Você pode escolher barrinhas, barrinha fica até mais fácil. Como que seria assim? Poderia falar o seguinte, rascunho eu vou apagar. Pode falar aqui, ó. Eu vou pegar um ponto de S e 2 pontos de R. Beleza. Aqui eu tenho N opções. Aqui eu vou ter M opções e aqui M menos 1 opções. Cara, tudo bem. Mas, professor, você falou que a ordem não importa. Perfeito. Mas, Luigi, quando a ordem não importa, a gente não divide pelo fatorial? Sim, concordo. E aqui não seria o 3 fatorial? Resposta, não. Por quê? A ordem não importa dentro do conjunto. Então, a ordem não vai importar dentro do conjunto R. Eu dividiria apenas por 2 fatorial. Bem, aqui o S está separado de outro conjunto, não preciso dividir por 3. Eu separo a parte de um conjunto só. Então, daria o mesmo resultado, mas eu quero a aplicação da forma. Então, isso aqui seria uma saída legal, mas eu não vou usar ela. Luigi, qual que é a forma de combinação? A forma de combinação, vamos fazer um cantinho do conhecimento aqui, ó, é combinação de N elementos. Eu tenho N elementos, escolhe P, tomados P a P, todos subconjuntos de P elementos consigo formar com os N possíveis, é N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. Só para lembrar, aplicaçãozinha de fórmula, aí N gasta, não tem problema, importante você saber. Tá? Importante você saber. Simbora. Aí fica como? Vamos brincar. N1, N opções, eu vou escolher um, aqui vai dar N. O N1 sempre vai dar N, mas na dúvida, né? Vamos fazer a conta aqui. 1 fatorial, N menos 1. Vamos fazer passo a passo para você entender claramente. Esse cara aqui, M fatorial, 2, M menos 2. Ou, continha de soma. N fatorial, o 2 aqui, N menos 2. E aqui, M fatorial, 1 fatorial e M menos 1. Perceba, vai dar o mesmo resultado que a gente exemplificou com as barrinhas. Agora, continha, tá? Continha. Todo fatorial maior eu consigo abrir até o fatorial menor.
Então, o n fatorial, eu abro até o n menos 1 e vai cortar. Então, aqui vai ficar, ó, eu vou fazer o primeiro, depois eu vou fazer um pouco mais direto, tá bom? Ó, 1 fatorial é 1, não me preocupo. Aqui, vezes o m, eu vou abrir o m até o m menos 2, ó. Todo fatorial maior é múltiplo ou divisível por um fatorial menor. 2 fatorial é 2. Então, eu posso abrir nesse formato. Vou arrastar um pouquinho a conta para o lado para a gente ter um pouco mais de espaço. Ó, agora, ó, n fatorial, Luigi, eu fiz direto. Cara, tudo bem, perfeito. É que eu estou mostrando a conta passo a passo. Lembre-se que eu estou explicando. Por isso que a gente faz passo a passo. 2 fatorial é 2, aqui o n menos 2 fatorial. E aqui sobrou o m fatorial, que eu vou abrir até o m menos 1. Esse cara vai simplificar. 1 fatorial é 1, não me preocupo. O m menos 1 embaixo. Aquele momento que o Bill, só cortando cabeça. Ó, corta, corta. Corta, corta. Vou pegar o verde aqui. Corta, corta. Vou pegar o laranja aqui. Corta, corta. Perceba, eu tenho o denominador 2, então são duas frações com denominador 2, e em cima eu tenho o m e o n. Então, vou desenvolver esse cara, vai ficar mais ou menos assim. Eu vou fazer uma linha aqui, ó, só para separar, para ficar um pouco mais organizado. Vamos ver. Aí o próximo passo fica assim, acompanha comigo. N vezes m, n e m, eu vou acabar colocando em evidência, vou evidenciar esse termo daqui a pouco, tranquilo. Na outra fração fica mn também, só que dentro do parênteses n menos 1. E os dois denominadores, ó, todo mundo está sobre 2, então eu posso colocar no denominador só. Próximo passo, eu vou colocar o n e o m em evidência, e, olha o que sobra dentro do parênteses. m menos 1, opa, mais n menos 1. Luigi, não vejo vantagem. Tá bom. Olhe com calma. Olhe com carinho. Se você observar, a gente tem essa informação inicial que o m mais n é 13. Então, eu posso falar o seguinte, ó. O nm fica fora, eu não mexo. Aqui eu tenho, ó, o m mais n. Como eu tenho essa soma, eu sei que esse cara vai dar 13. Aí fica 13 menos 2 por 2. Ou seja, toda essa expressão gigantesca resulta em 11 sobre 2mn. Ficou até melhor do que a gente esperava, né? Achei que ia dar um monstro, uma coisa gigantesca, e dá uma expressão até que curtinha. Bem, então está aqui 11 sobre 2. Agora eu vou calcular a quantidade de quadriláteros convexos. Então, vamos voltar para a nossa figura e fazer um estudo de como fazer isso. Vamos lá. Se eu vou pegar aqui e vou formar quadriláteros convexos, como que funciona? Para formar um quadrilátero, eu preciso de 4 vértices. E esses 4 elementos eu não posso ter 3 colineares. Ou seja, obrigatoriamente tem que ser 2 de R e 2 de S. E a partir do momento que eu escolho 2 de cada, vamos supor que eu escolhi esse carinha aqui, esse carinha aqui, esse carinha aqui e esse carinha aqui. Perceba, eu consigo fazer um único quadrilátero convexo usando esses 4 vértices como esses 4 pontos como vértices. Ou seja, para formar quadriláteros convexos, basta que eu escolha 2 pontos da reta S e 2 pontos da reta R, ou seja, 2 de cada. Portanto, esse cara aqui eu posso escrever da seguinte maneira. Primeiro, dos n pontos, eu vou escolher 2. Uma vez que eu escolhi todos os pares possíveis de duplinhas com 2 elementos distintos da reta R, eu vou escolher 2 da reta S. Então, para cada dupla de S, eu vou juntar com uma dupla de R e vou fazer um quadrilátero. Isso aqui é bem mais fácil, quer ver? Fica, ó, m fatorial por o 2 está aqui, m menos 2 fatorial. Esse cara ao lado fica n fatorial, n de navio, 2, n menos 2. Agora eu vou desenvolver esse cara. Como? Desenvolvendo, braço. Tá? Vou fazer passo a passo, só para você, como você está estudando, é importante você entender o que está acontecendo. Luigi, posso fazer direto? Cara, pode.
Se você já percebeu que corta, e se você quiser usar barrinha para evitar os fatoriais, também pode. Fica à vontade. Lembra, no dia da prova é você com você mesmo. Você que tem que estar confiante com a sua maneira de resolver o problema. Então aqui, o N eu vou desenvolver, perceba, eu desenvolvo ele até chegar no de baixo, porque ele é maior. 2 fatorial é 2, não me preocupo. E agora, aquele momento que o Bill de novo, só cortando a cabeça. Cortou, cortou. Vou cortar com o verde aqui, cortou, cortou. Aí, diferente do anterior, eu também vou colocar o MN, vou deixar o MN junto, como fatores, está multiplicando, tá? Então, fica o NM na frente, só que eu vou fazer a distributiva do N menos 1 e o N menos 1. Então, vamos lá. M vezes N é MN. M que multiplica menos 1 é menos M. Menos 1 que multiplica N, menos N, e menos 1 que multiplica menos 1 mais 1. E tudo isso sobre, não vai errar agora, hein? 2 vezes 2, que é 4. Agora, passinhos a mais. O NM, ó, eu vou dar um passinho cuidadoso aqui para você perceber o que está acontecendo. Eu vou colocar esse menos em evidência. Uma vez que eu evidencio ele, fica dentro do parênteses M mais N. E olha só, eu tenho 1 fora. E tudo isso sobre 4. Vamos melhorar um pouco essa conta. Tá? Já está melhor do que era. Agora, M mais N é 13. Então, vai ficar N vezes M, NM de novo, menos 13 mais 1. Tudo isso sobre 4. Aí, um passinho a mais, só para fazer essa continha de menos, eu tenho que N vezes M, abre parênteses, N vezes M de novo, menos 12 sobre 4. Então, esse cara aqui é o nosso Q. Perceba, ele ficou um pouco mais feio, né, que o nosso T, que é um número mais curto. Agora, eu vou usar a segunda informação aqui, ó. Eu vou destacar de roxo, tá vendo? Q sobre T é 15 sobre 11. Então, vamos lá. Eu tenho o T ali em cima e tenho o Q. Agora, como Q sobre T é igual a 15 sobre 11, eu vou substituir as duas expressões. Vamos comigo, ó. O Q é M vezes N, abre parênteses, N vezes M menos 12. Tudo isso sobre 4. Ó, olha o cuidado com a fração. Esse é o Q. O T é 11 vezes MN e isso sobre 2. E essa expressão é igual a 15 sobre 11. Agora, aquele momento de corte que vai facilitar muito a nossa vida. Vamos por partes. Ó. O 2 eu posso cortar aqui e fica 2 em cima. O MN eu posso cortar aqui. Se você perceber que o 11 já corta direto, já pode fazer. Mas eu vou dar um passinho a mais. Divisão de fração, inverte e multiplica. Então fica N vezes M menos 12 sobre 2 que multiplica embaixo é 11, ele inverte, ele vai multiplicando o denominador. E esse cara é 15 sobre 11. Perceba, eu nem me dou o trabalho de fazer a multiplicação por 11, porque o 11 vai simplificar. Passo 2 multiplicando. Conclusão. M vezes N menos 12 é igual a 30, ou seja, M vezes N é igual a 42. Agora aquele momento para encerrar a questão. Lembra que eu falei que isso parecia soma e produto de equação de segundo grau? Então, dessa informação podemos concluir que, deixa eu fazer uma separaçãozinha aqui. Portanto, temos a seguinte resolução. Dois números cuja soma vai dar 13 e o produto vai dar 42. E detalhe, eles são números naturais, porque é quantidade de pontos, não tem quantidade de pontos fracionária ou negativa. Dois números que o produto é 42, é a soma da 13.
6 e 7, pode ser? Como o M é maior que o N, e a gente tem que o 6 e o 7, a soma da 3 e o produto dá 42, eu posso concluir que o M é 7 e o N igual a 6. Aí, vamos ver o que ele está perguntando. N e M são, respectivamente, alternativa E, 6 e 7. Vídeo, eu achei o exercício um pouco trabalhoso. Cara, perfeito, realmente é. É uma questão muito bem feita. Perceba que qualquer questão do tipo quantidade de pontos para formar triângulo e formar quadrilátero, você consegue se virar bem a partir dessa. Então é isso, beijo no coração, espero que tenha ficado claro. A gente se vê na próxima, se Deus quiser. Nós que vamos no chão. Valeu!